o jeito certo de ser igreja. Calma, você vai entender. A palavra de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Bom, desde a Reforma Protestante, falando agora especificamente para os evangélicos, a gente tem se dividido em vários grupos, né? Cada um seguiu um caminho, uma forma doutrinária. É claro que Jesus é o centro de todas as igrejas, mas acaba que cada um acaba pensando diferente em algum assunto ou outro. E cada igreja talvez tenha a tendência de achar assim, nós somos a igreja certa e sabemos o jeito certo de ser igreja, o jeito certo de adorar a Deus. Infelizmente, em muitos grupos, alguns modismos contaminaram alguns grupos, ou infelizmente, em alguns grupos, aquela soberba de achar que somente eles sabem como é o jeito certo de ser igreja, mas na verdade a palavra do Senhor é que vai nos mostrar qual é o jeito certo de ser igreja. Eu não estou falando de placa, eu não estou falando de a igreja certa é a igreja com a placa A, placa B, não, esquece essa coisa de placa. Eu não estou falando sobre denominacionalismo, eu estou falando sobre o que a igreja diz, sobre o que a Bíblia diz, o que nós devemos fazer para ser a igreja certa, independente se tem placa, se não tem, independente se é um grupo, independente se é a pessoa individualmente. A palavra de Deus começa assim, aqui no capítulo 8, no versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de modo algum, ser tropeço para os mais fracos. Versículo 13, e por isso, se a comida serve de escândalo ao seu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo. Deixa eu explicar o que estava acontecendo aqui. Naquela época, a igreja estava começando, nos primeiros anos, e às vezes algumas pessoas se escandalizavam com o tipo de comida que o outro comia. E como é que isso se aplica para nós hoje? Talvez, irmão, que eu vou citar um exemplo, ir em determinado lugar para você, para a sua consciência, não tenha problema. Ou talvez ouvir algum tipo de música, para você não tenha problema, mas talvez para o irmão novo na fé, para aquele que está começando a conhecer agora a Deus, ou talvez para algum outro irmão que ainda talvez não tenha amadurecido. Se ele souber que você ouve algum tipo de música, ou que você vai em algum determinado lugar e aquilo ali afeta a fé dele, então por que você não, por amor, deixar de fazê-lo? Por exemplo, algum tipo de roupa, um exemplo talvez muito simples, mas se você ali usar algum tipo de roupa que algum irmão vai dizer, poxa, mas aquela roupa ali não condiz com o servo de Deus, mas na sua consciência você está tranquilo, mas se aquilo ali for escandalizar algum irmão, for enfraquecer a fé do outro, pense bem se é o caso você usar aquele tipo de roupa, e você pode aplicar isso individualmente nas suas decisões diárias. Nenhum pastor, nenhum líder pode fazer uma cartilha do que você pode ou que não pode fazer. Não é assim que funciona. Mas o jeito certo de ser igreja é sempre pensar nos mais fracos, é sempre pensar naqueles que estão com a fé ainda em formação, e se formos fazer algo que for escandalizar outro irmão, então não façamos. Outro exemplo muito bacana aqui no capítulo 9, no versículo 19. 9:19, a Bíblia diz assim: porque sendo livre de todos, eu fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Aí o apóstolo Paulo continua, 22. Fiz-me de fraco para com os fracos, fiz-me forte para com os fortes, fiz de tudo para com todos, para de algum modo salvar alguns. Tudo que faço por causa do evangelho, para ser também participante dele. Paulo, por exemplo, escolheu abrir mão dos seus direitos de ser sustentado como apóstolo. Enfim, ele abriu mão de várias coisas para que ele pudesse alcançar mais pessoas, para que o testemunho dele fosse mais eficaz, mais eficiente, para ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz, eu fiz-me fraco para com fraco, ele não diz que começou a cometer os mesmos pecados que as pessoas cometiam. Não é assim. Fazer fraco significa, por exemplo, você abrir mão daquelas coisas que você julga saber para descer ao mais humilde, descer aquela pessoa que está aprendendo, descer ao mesmo nível da pessoa e não se manter lá em cima. Fiz-me de fraco para com os fracos, fiz-me de forte para com os fortes, com o objetivo de ganhar pessoas para Cristo. Aqui no versículo 27... a palavra do Senhor diz o seguinte, 9:27, esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser qualificado. Sabe qual é o jeito certo de ser igreja também? Principalmente, é viver aquilo que prega. Não tem como a gente ser igreja simplesmente só com discurso. Precisamos, sim, viver tudo que pregamos. Olha aqui agora no versículo 12, capítulo 10, no versículo 12, a Bíblia diz o seguinte... 10, versículo 12. Por isso, aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia.
Infelizmente tem muita gente que acha que está de pé, mas na verdade já está caída há muito tempo, porque a soberba precede a ruína. O jeito certo de ser igreja é ajudar os caídos, é não pisar ainda mais. Tem pessoas que cometeram pecados e são colocadas de lado na sociedade e na igreja, e aí as pessoas ainda pisam mais, não olham mais para essa pessoa, não dão mais abraço, não dão mais a paz do Senhor. O jeito certo de ser igreja é trazer essas pessoas, discipulá-las e, se elas estão caídas, ajudá-las a se levantar. Aqui no versículo 13, capítulo 10 ainda, a palavra continua dizendo o seguinte, versículo 13, tiraram o versículo 13 aqui da minha Bíblia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação também proverá livramento, para que tudo vocês possam suportar. O jeito certo de ser igreja é sempre lembrar que toda provação ela é suportável. Toda provação que você passar é suportável. Igreja, nós passaremos por perseguição, passaremos por provações, mas tudo que passarmos, em tudo o Senhor nos dará livramento e nos fortalecerá. Na próxima pregação, nós continuaremos essa mensagem. Que Deus te abençoe. Nada nos separa Prezado cliente, aproveitem a nossa... Amor, nem precisa pensar. Leite, vai de Piracanjuba. Pode levar. É nutritivo e gostoso. Zero lactose. Olha a Piracanjuba aí. Leva que eu assino embaixo. Tá levando, vem cá comigo. Eita, que vai ter festa. Tá levando leite condensado? Aproveita e leva o creme de leite, porque essa dupla é um sucesso. Me empolguei. Pra minha família tem que ser Piracanjuba. Não tem igual. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Oh, na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais o que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos na vida real. O maior vilão sou eu. E na vida real, o maior vilão sou eu. Olá, gente, sou uma das professoras aqui da Casa da Harmonia. Queremos convidar você a fazer parte dessa família
damos aulas de iniciante, intermediário e avançado. Vem fazer parte dessa família? Vem!